Olá, estamos no ar com a edição de quarta-feira, dia 10 de setembro de 2003. É o nosso estilo aí com os movimentos sociais, com quem faz e acontece na Cidade de Saúde. Você confere aqui e sempre está informadíssimo sobre tudo que acontece de melhor na Cidade de Saúde. Bom, a gente está recebendo hoje aqui o professor Amaral, que ele está vindo falar sobre a sua palestra que acontece no dia 17, na outra quinta-feira, na FIPAG, sobre o tema motivação. Tudo bem, professor Amaral? Tudo bem, Alfredo. Obrigado pela presença. Imagina, é um prazer estar aqui com você. Olha só, quero até remostrar o seu livro, que é Motivação Geradora de Sucesso e Realização. E o interessante desse livro, que virou um livro de cabeceira meu, pessoal, tá? Diga de passagem, é que ele te dá muita motivação, o próprio nome já diz, a você seguir em frente, principalmente nesses tempos bicudos que a gente chama, né? Nesses tempos aí de falta de dinheiro, de perspectiva. Mas como fica a questão da autoestima? Vamos tomar como exemplo Guarapari, que as pessoas estão um pouco com a autoestima em baixa, os comerciantes. É fundamental cativar a autoestima para que a gente possa ter sucesso na realização dos empreendimentos, enfim, vencer essa fase difícil. Toda situação difícil, ela necessita de um intervalo, um pralaya. Os indianos chamam de pralaya. É um momento entre a tarde e o anoitecer. Nós estamos nesse momento, nesse pralaya, nesse intervalo. E é isso que nós devemos saber. Tem a tarde, tem esse intervalo que é um hiato. É muito pouco tempo que dura. E logo depois vem a noite. E assim os dias se sucedem. Guarapari, as pessoas de Guarapari têm que tomar cada vez mais consciência de que o momento é bicudo. O momento é realmente para que nós façamos uma pausa e venhamos a pensar no que fazer no momento seguinte, que virá agora. E o momento seguinte sempre é melhor. Olha só, na sua formação, né, enquanto profissional de área, né, que você tem um currículo extenso, empresário, diretor da DataBlue, em Guarapari, trabalha como consultor de empresas, você precisou se adequar, ou seja, ir trabalhando o seu consciente, o seu inconsciente, para poder aplicar no dia a dia toda essa questão da automotivação, de buscar sempre, né, a energia positiva, que é a palavra certa, para estar sempre bem? Sim, precisei. Continuo precisando. Todos os dias, cada manhã, quando nós levantamos de manhã, nós temos aquele pensamento: oh, mais um dia. Por exemplo, se é uma segunda-feira, no caso hoje é quarta-feira, mas se é uma segunda-feira, você parou no domingo. Na segunda-feira, você vai retomar as suas atividades. Então, o seu corpo parou, você parou no domingo. E para você retomar, o corpo fica um pouco mais pesado, fica mais cansado, até você adquirir novamente a velocidade e o ritmo necessários para você dar prosseguimento na sua semana. Então, por isso que se fala normalmente que segunda-feira é o Dia Internacional da Preguiça. Mas por que isso? Porque você parou no final de semana, parou no domingo, talvez tenha parado num sábado e no domingo. Agora, na terça-feira, na quarta-feira, no dia a dia, você já está novamente no seu ritmo. Agora, é muito importante que você abra os olhos e saiba que aquele momento, aquele dia é um novo dia. O sucesso desse dia vai depender de você, de mim, de você, de cada um de nós. É a segunda-feira, que é um dia que eles chamam que é um dia da ressaca moral, né? Que está todo mundo aí iniciando a semana, não sabe como é que vai ficar os pagamentos da segunda, o final de semana às vezes não foi satisfatório nas vendas, e o desempenho às vezes da cidade do turismo tem sido muito agradável no que tange algumas empresas em particular que vivem do turismo diretamente. Então a segunda acaba se tornando um dia problemático e a ressaca moral acaba tomando conta aqui do cidadão de Guarapari. Como vencer essa situação? Eu te digo assim, em nível de conselhos mesmo, de pequenos exercícios, como a gente encarar a segunda-feira de forma evidente, clara, sorridente, sem botar o peso da questão moral de ser a segunda, o início de semana e o início dos compromissos? É tratar o domingo, tratar a segunda-feira de uma forma domingueira. Ou então... Olha, interessante isso. Como é que é? É uma ação domingueira na segunda-feira, né? Ou então de uma forma sexta-feira, sexteira. Ou seja, é o início. É um ciclo.
Você vê, nós temos 12 meses, cada mês tem 4 semanas, um mês normal, um mês comercial, são 30 dias, e você continua vivendo, você terá muitas segundas-feiras, muitas terças, muitos domingos. Você tem que ter a atitude interior. Primeiro fato. Primeira etapa é você olhar para dentro de si, acreditar que à sua volta as coisas ocorrerão bem, que você se desenvolverá bem, respirar fundo, olhar para você no espelho com aquela alegria e dizer, que bom, eu tenho mais um dia, seja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou mesmo domingo, eu tenho mais um dia para fazer desse dia o que eu quiser, o que eu determinar. Então, que seja alegre, que seja feliz, que seja de sucesso. Principalmente isso, né? Principalmente porque sucesso. O sucesso é uma palavra que é chave nessa questão, né? É verdade. Nós temos, por exemplo, eu tenho uma visão de sucesso que com certeza difere da sua visão de sucesso, que difere daquele trabalhador rural que está lá no interior, na roça, na sua roça, que difere de uma pessoa que está num grande centro, num grande núcleo. Então, quando nós estamos diante dos nossos desejos, nossas intenções em relação aos nossos sucessos, nós devemos estar sempre cientes de que é imperioso estarmos motivados. E como é que você se automotiva? Falando palavras boas, falando frases que venham a surtir efeito em você e nas pessoas que estão à sua volta. Mas hoje vai chover, hein? Que bom que vai chover. Porque é necessário molhar as plantinhas para que elas cresçam, para que venham para os mercados, supermercados, para que cheguem à sua mesa, para que você possa ter uma refeição. Então, que bom que vai chover. Mas está um calor de rachar. Que ótimo! Então, nós podemos ir às praias, pegar aquele sol com filtro solar adequado, tem que se proteger. Que bom! Encarar a chuva, o calor, ou mesmo o tempo nublado, nem calor, nem frio, um mormaço, temos que encarar de forma alegre, feliz, satisfeito, gerando assim um efeito chamado efeito Pigmalião. Eu vou explicar o que é o efeito Pigmalião. Seria mais ou menos você encarar o dia a dia, nas diversas circunstâncias, situações que a gente enfrenta, de forma natural, e a diversidade do dia a dia, seja no tempo, seja na questão, né, da ordem dos fatores, dos acontecimentos, a gente poder até curtir, aproveitar esses acontecimentos, não importa se são negativos ou positivos, e tirar o proveito deles, né? É verdade. Nós devemos tirar proveito, um aprendizado em todas as situações nas quais nos encontramos. De preferência que a gente aprenda com as más experiências dos outros. Isso é muito importante. Alguém tem uma má experiência e você colhe, sabendo daquela situação, você colhe ali os fatos e incorpora os elementos positivos na sua vida, no seu dia a dia. O efeito Pigmalião, Alfredo, ele é muito interessante. Você crê que alguém vai desenvolver um bom trabalho. Você acredita nisso? Aquela pessoa não precisa nem saber que você crê que ela vai desenvolver um bom trabalho. Você fala para uma pessoa que está à volta daquela pessoa que você crê que vai desenvolver um bom trabalho. Aquela outra pessoa fala para mais outra, então todos à volta daquela pessoa estarão esperando que ela desenvolva um bom trabalho. Automaticamente, todos os fatores convergerão para que aquela pessoa desenvolva um bom trabalho. Isso é muito importante. Gerar a expectativa do que o bem, do que o bom, do que o fácil, do que o interessante vai ocorrer na vida daquela pessoa e principalmente na sua própria vida. Esse é o efeito Pigmalião, quando você crê que alguém vai desempenhar, vai ter um bom desempenho em tal atividade, em tal atuação. Esse efeito Pigmalião tem sido aplicado nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, em vários pontos, já descobriram isso. Não é novo, não, é muito antigo. Agora, o que foi que deu origem a esse efeito? Por que ele se chama efeito Pigmalião? Há muito tempo atrás, um príncipe no Chipre, ele vivia sozinho, não queria casar, e lá vai mais uma metáfora, mais uma história, que eu sempre prometo uma história, aqui vai uma.
e ele vivia solitário, mas era um escultor, o príncipe escultor, de mão cheia. Um dia, a deusa do amor, a deusa Vênus, falou para ele: crie uma estátua de uma mulher que seja perfeita aos seus olhos. E ele foi lá, esculpiu a estátua e ficou apaixonado, porque era tão perfeita que ele ficou apaixonado por aquela estátua. Vênus, achando aquele amor dele para com a estátua maravilhoso, foi lá e deu vida à estátua. E assim nasceu a esposa de Pigmalião. Eles se casaram e tiveram frutos. Essa é a história de Pigmalião. Eu continuo aqui com o professor Amaral. Estamos falando um pouco mais sobre a motivação que leva o ser humano ao sucesso e principalmente sobre as leis que regem essa motivação. Professor Amaral, às vezes por um descuido, às vezes por uma questão mesmo de momento emocional, o ser humano ele fica muito nessa variante, principalmente no início da semana, nesses tempos aí de crise, de falta de dinheiro, o bom humor e principalmente manter a questão de você estar ligado aí com a energia positiva, com o firmamento das energias positivas, fundamental para o êxito do sucesso, para a motivação, para se tornar uma excelência aí no ser humano? Isso faz parte de todo um processo de evolução da própria motivação. Você encarar as coisas com bons olhos, inclusive olhar com olhos transformadores. Isso é muito importante, olhar com olhos transformadores. Você tem uma situação que você não está gostando, olhe para essa situação, olhe para as pessoas à sua volta com um olhar menos crítico, com um olhar mais amoroso, mais afável. Não precisa sair beijando como beijoqueiro, né? Todo mundo por aí, não. Mas olhe com os olhos transformadores. Lembre do seguinte, existe um prisma. Por um lado entra a luz branca, do outro lado sai colorido, sai um arco-íris, que é o símbolo da esperança de um pacto com Deus, segundo algumas religiões. Então é isso, olhe com os olhos transformadores. Você tem várias oportunidades de fazer com que as pessoas sejam motivadas. Quando você motiva as pessoas também motivam você. Né? É um fluxo e um refluxo. Viva dessa forma, que será muito melhor para você, para os seus negócios. Isso é muito importante, porque nós trabalhamos com o desenvolvimento pessoal, com o desenvolvimento profissional e também com o desenvolvimento empresarial. E é muito importante nesse momento, parafraseando você novamente, de tempos bicudos, que a gente tenha uma atitude otimista, positiva, com os dois pés no chão, mas otimista e positiva, fazendo com que as pessoas à nossa volta se tornem mais felizes, mais satisfeitas. Isso é muito importante no dia a dia, Alfredo. Eu estou dando uma olhada aqui, gente. Aqui eu tenho um release muito interessante aqui do professor Amaral e as 20 palavras poderosas mais usadas em marketing, né? Aumente seu sucesso, diga-se de passagem. E eu estou vendo que são palavras como o nome da pessoa fundamental. É fundamental, é a primeira coisa. Pelo nome, né? É a primeira coisa. Quer dizer, você dá uma segurança, né? E também diminuir, eliminar e evitar, como mais resultado comprovado, isso. Imagine, retorno, é novo, merece, fácil, vital. São palavras assim poderosas, tá? Confiança, sucesso, economia, também, conforto, desconforto, concorda, posso. E mais 25 palavras poderosas, como lucro, ganhar, qualidade, benefício, por aí vai. Hoje em dia, essa questão da qualidade total...